Os jovens brasileiros foram protagonistas de um dos episódios mais democráticos da história do Brasil, o impeachment de Collor. Foi em 1992 quando milhares de jovens pintaram as caras de verde e amarelo e saíram às ruas em protesto. Em defesa da ética na política e em busca de seu espaço, a juventude cara pintada liderou um dos maiores atos de manifestação de massa. Aos 16 anos, a maioria dos jovens vive em momentos de decisões importantes. Escola, amigos, profissão. A correria típica da idade faz com que tudo pareça mais acelerado. É justamente nessa fase da vida que eles aprendem na prática o que é cidadania. É quando eles têm o direito a tirar o título de eleitor. Acho que é importante votar já aos 16 anos, exercendo minha cidadania, através do voto, não apenas reclamar e ser contra alguma coisa que tem na política, é poder estar ajudando para melhorar, ter meu voto consciente e buscar, através dos candidatos, a questão da melhoria. A gente tem que já se iniciar desde cedo, porque é isso que vai decidir o nosso futuro. Pode não estar sendo tão importante agora, porque eu ainda não trabalho e tal, mas eu sei que no futuro isso vai ser importante. É muito importante a gente estar se inteirando do que acontece ao nosso redor, no nosso país, na sociedade que a gente vive, e estar exercendo a nossa cidadania desde o momento que a gente pode. Desde cedo já começar a se interessar pelo que tu vai exercendo no teu futuro. Hoje pode ser que com 16 anos eu não ache isso tão importante. Mas pode ser que no futuro eu vá depender disso, hoje mesmo a gente já está dependendo. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, em 2008, cerca de 2.500.000 jovens retiraram o título em todo o país. E a participação desse grupo de eleitores está caindo. Dados mostram que neste ano, 2.300.000 adolescentes tornaram-se eleitores, quase 7% a menos que na última eleição. Justamente quando o movimento Cara Pintada atinge a maioridade, os jovens parecem perder o interesse pela política do país. É um problema sério que os jovens interessados vêm enfrentando, porque tentam resgatar entre seus amigos alguém interessado, mas não vê, encontra muita dificuldade. Eu acredito que, apesar de todos os escândalos de corrupção que a gente vem assistindo, a gente devia acreditar mais na política e se esforçar para escolher bem os candidatos. É uma grande pena, porque eu acho que os jovens, que são o movimento do povo, deveriam ser, pelo menos, e que nós estamos cada vez mais desestimulados justamente pela corrupção e pelo que a gente vê hoje em dia, né? Infelizmente, nós ainda encontramos alguns jovens alienados em plena atualidade, com todo esse processo de efervescência cultural. Infelizmente, se encontra ainda jovens ainda que estejam fora desse processo, em funções por vários motivos, seja pela questão da própria vida dele, do próprio meio. Mesmo assim, nós procuramos inserir esse jovem dentro desse processo, fazendo com que ele leia mais, que ele se integre mais, que ele conheça mais seu país. Esse processo sai um pouco dessa alienação. Para eles, o momento mais difícil é quando estiverem de frente para a urna pela primeira vez, como acontecerá em outubro. Uma responsabilidade que eles já parecem prontos para assumir. As pessoas devem votar independente da influência dos outros, devem votar pelo que elas acreditam, pela ideologia que elas têm. Quanto mais cedo as pessoas adquirirem consciência dos atos, das consequências dos atos, tendo em vista que elas vivem numa sociedade, é mais positivo para o meio em que elas vivem. Além da responsabilidade que adquirem após retirar o título de eleitor, os jovens também têm que optar por candidatos e aprendem que suas escolhas refletem no futuro. Estou procurando avaliar as propostas deles, não me basear tanto só pela propaganda e ver o que eles realmente estão falando. Tem pessoas que não têm o hábito da leitura, não têm o hábito de ler jornais, procurar informações de outras formas. Então, eu acho que o horário eleitoral é uma forma de a propaganda chegar até elas e elas poderem, ainda que não tão imparcialmente, porque eu acredito que
por mais que seja benéfico, ele influencia em muito o pensamento das pessoas, eu acho que é uma maneira do eleitor se conscientizar e procurar escolher da melhor forma possível o seu candidato. O jeito certo é analisar seriamente as propostas, ver se tu entende o que ele realmente quer dizer, se faz sentido para ti e seguir aquele plano que ele tem como se fosse você mesmo. O que você faria no lugar daquele candidato? Se fechar com a sua ideologia, então leva ele contigo e vai em frente. Aproveitando o direito de votar e utilizando este recurso para expor suas vontades, os jovens têm a chance de obter um país que seja a sua cara. O jovem é o que mexe o povo, o jovem é que tem esse poder ainda. Então, se o jovem fica sentado no sofá vendo TV ou no computador, o país não vai para frente. A política, o Brasil precisa de sangue novo, precisa de vontade para poder mudar, para poder enfrentar situações que sem a força jovem não tem como, é difícil. A importância do jovem estar inserido nesse processo democrático de escolha dos seus candidatos é de suma importância, porque, afinal de contas, o jovem tem esse desejo de mudança, ele está atento às situações diárias, ele convive com todo esse processo de mudança e deseja cada vez mais um país que seja da sua cara, do seu jeito, da sua forma jovem de ser.